Olá, o TV Debate de hoje fala sobre a crise no sistema prisional brasileiro. As mortes atribuídas à guerra entre facções rivais dentro dos presídios das regiões norte e nordeste do país chamam a atenção para este grave problema. Para discutir o assunto que ganhou repercussão na imprensa nacional e internacional, convidamos o promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, Edmundo Reis, o major e superintendente estadual de gestão prisional, Júlio César Santos, a professora e pesquisadora do Grupo de Qualidade e Segurança da UFBA, Tânia Benevides, e a advogada popular e vice-presidente do Juspopuli, Marília Lomanto. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para todos. A superlotação seria a principal causa dos episódios do Rio Grande do Norte, de Roraima e do Amazonas, Edmundo? Não, a meu ver, é uma das causas, um grande contributo, mas não necessariamente a causa principal. Atribuo a causa principal à falta de uma política de segurança pública adequada, né? A falta de investimento na melhoria das condições de encarceramento e de ressocialização, da falta de políticas de ressocialização, e uma degradação praticamente em todo o cenário nacional das estruturas carcerárias do país, né? Isso falando no sistema carcerário propriamente dito. Fora isso, nós temos aí uma falta de perspectiva que conduz os jovens cada vez mais para a criminalidade, que é a falta de uma educação que propicie a esses jovens, né, uma educação pública, uma educação de qualidade que propicie a esses jovens uma perspectiva de atividade lícita dentro da sociedade, de se sentir a condição de pertencimento a essa sociedade. Tudo isso tem se perdido, né? São múltiplos fatores que levam exatamente aí. Aí, por outro lado, nós temos um crescimento avantajado das facções criminosas que operam dentro e fora do sistema, sobretudo aquelas que estão ligadas ao narcotráfico, né? Então, também se atribui aí a ausência de uma política eficiente de segurança pública, aí no sentido de fechamento das nossas fronteiras para a diminuição da entrada de drogas e armas, porque é um problema internacional. Nós temos tráfico internacional. O Brasil não produz droga, né? Ele começou há um tempo atrás como sendo uma ponte para levar essa droga até os continentes europeus e aos Estados Unidos, e hoje passou a ser o segundo maior grande consumidor de droga. E as nossas fronteiras estão desguarnecidas. Vejo que aí, mais uma vez, uma política equivocada do uso das Forças Armadas para contenção de unidades penitenciárias, quando elas deveriam estar sendo deslocadas num estudo estratégico para, sobretudo, cobrir as fronteiras secas do país. Tânia, o Edmundo falou de políticas públicas. O que você acha da superlotação? Então, eu entendo que, também concordo com o doutor Edmundo, que não existe uma única causa, ou a principal causa especificamente, para lidar com esse problema. Eu acho que existem vários fatores, essa é uma conjuntura social, né? E as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas para lidar com a questão de segurança pública, especificamente, elas têm uma visão, de certo modo, né, foram criadas aí políticas públicas, por exemplo, como Pacto pela Vida, que são multicêntricas, que deveriam incluir nessa discussão vários setores, né, do poder público, da sociedade, e que muitas vezes a gente vê essa política ser direcionada para um único grupo ou ficar, né, centralizada na mão de um único grupo ou conjunto de atores, né, nesse sentido. Então, o que a gente percebe é que esse superencarceramento, como também, né, o doutor Reis colocou, ele promove ou acirra, né, essa crise. Mas é uma crise de múltiplos fatores que precisam, né, precisa de uma discussão com a sociedade, né, para a sociedade e com a sociedade, para que
né, o espírito de colaboração em todos os sentidos, seja ele no Estado ou na própria sociedade, na sociedade civil, se estabeleça. Porque se a gente não tiver políticas de educação, saúde, né, para que toda essa estruturação social se reorganize, nós não conseguiremos dar conta desse problema. Jorge Júlio, essas rebeliões seriam previsíveis? Tecnicamente, quando nós vamos verificar a doutrina, essa imprevisibilidade de ocorrências dessa natureza dentro do sistema prisional, ela é considerada relativa. Por que ela é considerada relativa? A sapiência dos servidores penitenciários, que tem já a prática de estar na lida com as pessoas privadas de liberdade, conseguem compreender rapidamente os sinais do acirramento de conflito, partindo-se aí do pressuposto de que o ambiente prisional ele é propício a conflito. Nós estamos em conflito o tempo inteiro, desde que nascemos. Existem, inclusive, estudiosos que falam da história do conflito do homem. Imagine isso no ambiente onde nós temos uma concentração de pessoas com aspirações diferentes, de ambientes diferentes, de uma construção familiar muitas vezes esgarçada. Então, o nosso servidor que está na ponta, ele consegue observar de maneira muito clara esses sinais de que nós podemos ter problema dentro das unidades. Então, a partir do momento em que nós temos ações preventivas de observação, de comunicação às autoridades, nós conseguimos, de uma certa forma, até evitar que exista uma sublevação dessa natureza e que nós possamos perder importantes vidas humanas num processo desse de crise. Por outro lado, falando em superencarceramento, não é, que nós temos nas unidades prisionais do Brasil inteiro, nós temos acompanhado com muito cuidado o que tem acontecido na região norte, chegou aqui também para o Nordeste, estamos em alerta com referência a esse aspecto e contando com um apoio muito importante dos órgãos e instituições parceiras, né, como Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e a sociedade organizada em si, porque essa questão ela não é uma questão própria do poder público, é uma questão que envolve todo o segmento da sociedade, até porque o que nós verificamos hoje dentro do ambiente prisional nada mais é do que uma estratificação daquilo que vem acontecendo nos bairros, nas cidades e possui a sua maior visibilidade dentro desse ambiente carcerário. Ali você vê o flagelo humano sendo reproduzido de forma concentrada nesses ambientes. E sobre isso eu quero que também Marília fale. Essa é uma crise anunciada, Marília? Em princípio, ficou muito claro que as desigualdades sociais, né, esse fosso que existe entre as pessoas, nas relações sociais, isso promove muito essa rebelião, essa insatisfação, esse encarceramento em massa, como é chamado. Esse modelo de resposta penal que há tanto tempo vem sendo discutido, vem sendo agendado, assim, eu enxergo, eu tenho uma leitura de alguns lugares que eu fui promotora de justiça, eu fui membro do Conselho Penitenciário, na academia. Então, há quanto tempo a gente vem colocando isso para a sociedade, a gente vem colocando isso para as instituições. E o drama continua, a tragédia continua, se repete, isso é secular, essas batalhas de sangue, essas rebeliões ocorrem há muito tempo. Não obstante, o governo, os gestores, independentemente de partido político, independente de qualquer modelo político, eles se reúnem com especialistas, traçam planos de segurança e a sociedade não responde a isso, não dá certo. Há uma lacuna, uma falha, alguma coisa errada nessa discussão. Eu dizia a Tânia há pouco, nós conversávamos, que eu não quero ser chamada de especialista. Os especialistas são importantes no momento da discussão, mas não só eles. Para discutir tema como esse daí, é preciso a participação da sociedade. É preciso que a sociedade, que também, alô sociedade, que também é cúmplice, que também tem uma corresponsabilidade, quem estuda criminologia sabe disso, há uma responsabilidade da sociedade, ela é copartícipe disso que está aí, ela é copartícipe quando ela se omite, ela é copartícipe quando ela anula a possibilidade da humanização dessas prisões,
E ela é cúmplice também na medida em que ela aprova as torturas, as rebeliões e a morte, dizendo: bandido bom é bandido morto. As pessoas que estão ali dentro não estão por uma escolha. As pessoas que estão ali dentro estão ou por uma desigualdade social, ou pela própria forma do modo de produção capitalista que faz essa sociedade ser assim, de um lado, e do outro por uma política de Estado que efetivamente não atribui nenhuma importância a essas divergências. Não promove ações com a participação da sociedade na perspectiva de ouvir esses sujeitos. Não há uma definição legal da quantidade de droga que é apreendida. Estou dando um exemplo do que superlota mais esses cárceres. Como não há uma definição, esta quantidade de droga que vai levar esse sujeito para o cárcere, e é muito, ela depende da subjetividade do juiz. Eu tenho exemplos dentro de até mesmo na academia, por orientar alunos que trabalham com a lei de drogas, que há um pacto, eu chamo isso de pacto desonesto, pacto indecente, pacto macabro entre o Poder Judiciário e a polícia, um pacto para eles decidirem qual vai ser a quantidade de droga que leva esse sujeito para o cárcere. Então, não há um critério objetivo, depende do modo de ver, da forma como esse juiz e esse delegado veem o mundo, e esse encarceramento superlota. Além de tudo, além de superlotar, há um dado que é o do estigma, que é o da seletividade. Nós estamos numa sociedade seletivista, punitivista, um direito penal que, embora tenha um discurso minimizador e garantista, é uma farsa, porque, na verdade, ele encarcera, ele é punitivista. Nós estamos numa sociedade de risco complexo, que as pessoas querem resolver o problema através desse modelo que já está deslegitimado, já está superado, já está falido, mas continua encarcerando. Eu costumo brincar, mas é uma fala que pode parecer irônica, ingênua, debochada, mas não é. Quando as pessoas perguntam qual é a diferença, já que a lei não diz, entre usuário e traficante, depende do bairro. Essa população carcerada que está lá dentro, depende do bairro. Vamos saber, se for num então, bairro de Edmundo nobre, aqui. é usuário. Se for num bairro periférico, é traficante. Edmundo, qual seria a real eficácia do encarceramento no combate à criminalidade? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a taxa de reincidência no Brasil chega a 70%. Significa que 7 em cada 10 presos que deixam o sistema penitenciário voltam para o crime. A doutora Marília fala, né, da política de encarceramento, mas, de certa medida, né, o encarceramento já é um processo na evolução da aplicação da pena. Né? A pena ela tem 2 viés. O viés ressocializador, que é muito pouco eficaz, na verdade, aqui, até porque ele vem agregado, ele tem que vir, essa ressocialização, ela vem do livre-arbítrio de quem está ali, né? Ele tem que ser estimulado a isso, ele tem que ter todo um processo psicológico de recondução, de pertencimento a uma sociedade, da necessidade dele ver a necessidade de se ressocializar ou de se socializar em certa medida, né? Em outra, ela tem um caráter efetivamente punitivo, né? E esse caráter efetivamente punitivo, ela vem porque você tem um aspecto geral e um aspecto particular. Ele, no aspecto geral, quando se aplica uma punição a alguém, está se dizendo à sociedade que a prática de determinada conduta, ela será punida. Então, você tem uma prevenção geral. É o que a gente chama de prevenção geral e a prevenção especial. Prevenção especial é que ele sofra a pena, né, e reflita sobre isso. O modelo de encarceramento, tá, é um modelo que advém aí já depois de Beccaria, etc., inspirado nos mosteiros católicos, né? De que os monges permaneciam trabalhando durante todo o dia e à noite iriam para as suas celas, para seus recolhimentos, para fazer orações e reflexões. É inspirado nesse modelo. Infelizmente, o que a gente vê, né, é um modelo, vamos dizer assim, pela metade. Isso não se aplica
né? As nossas prisões, por exemplo, elas não têm capacidade de absorver toda a população carcerária, não oferece a toda a população carcerária, né, a possibilidade de estudo, um estudo dirigido, um estudo que alcance um viés de interesse daquele interno, e muito menos mão de obra, muito menos uma atividade laborativa. Isso aí vem também por esse processo que Marília falou, né? Que há um gap entre a sociedade e o preso. É difícil você convencer empresários, é difícil reinserir um sujeito egresso de uma penitenciária no mercado de trabalho. Sobretudo em momentos de crise como as que nós estamos vivendo agora, né? Quando se incrementa essa política de incrementar, aumentar a condição de atividade laborativa, de oferta de trabalho, e se direciona a política nesse sentido, você vai ver um número exagerado também de desempregados na sociedade. Vão dizer, sim, eu estou aqui nas filas tentando conseguir um emprego, eu tenho que cometer um crime para poder eu conseguir. Então, é preciso chamar a sociedade, como Marília disse, preciso ver. A sociedade tem que participar disso. Edmundo, a ressocialização a gente vai falar no próximo bloco e eu quero ouvir a opinião de vocês, porque o TV Debate faz uma pausa e a gente discute aqui a crise do sistema prisional brasileiro. Até já. Estamos de volta com o TV Debate e hoje a gente discute a crise no sistema prisional brasileiro. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 500 mil pessoas cumprem pena privativa de liberdade no Brasil e dentro do programa de ressocialização nas penitenciárias, apenas 14% dos presos trabalham e 8% estudam. Major, punir e ressocializar é uma realidade cada vez mais distante? É um desafio muito grande para qualquer governante conseguir promover esses processos de ressocialização. Quando nós temos a falha disso na própria comunidade, nas próprias cidades, nos bairros, essa significação. Eu queria ressaltar que, no caso específico do estado da Bahia, em 4 de maio de 2011 foi criado a SEAP. E a SEAP veio com esse mote muito forte de estrutura de ressocialização. Foi criado um tripé extremamente importante, que é o da Superintendência de Gestão Prisional, para atingir o objetivo punitivo do cumprimento de pena daquelas pessoas privadas de liberdade. E, por outro lado, temos a Superintendência de Ressocialização Sustentável, que tem esse desafio de promover a humanização desse cumprimento da pena e completando o tripé as penas e medidas alternativas, que são todas aquelas estruturas e estratégias para fazer com que essas pessoas elas não venham a cumprir pena restritiva de liberdade. No tocante específico da ressocialização, nós temos tido um desafio muito grande a ser superado, que é justamente a utilização das estratégias para atrair a pessoa privada de liberdade para os programas que são instituídos de educação, capacitação e trabalho a partir do cárcere. E para isso, fundamentalmente, nós descobrimos, através dos nossos parceiros, que é fundamental a participação da família nesse processo. Muitas vezes, só para que a gente tenha uma ideia aqui de como isso funciona, esse indivíduo, ele quando vai para o cárcere, ele está com essa estrutura familiar totalmente esgaçada. Não é? Ele já não tem mais contato com os pais, muitas vezes ele nem conhece, principalmente o paterno, não é? Só conhece ali a mãe, vide o grande número de visitantes ser do sexo feminino
dentro das nossas unidades prisionais. 95% das pessoas que visitam as unidades prisionais masculinas são do sexo feminino. E uma parte considerável dessas pessoas são as mães. Então, a partir do cárcere, essa pessoa começa a reconstruir aquele tecido que foi lá atrás rompido. O grande desafio do Estado é contribuir para que esta pessoa ache mais interessante as atividades oferecidas, vejam dali uma perspectiva que talvez elas não tivessem quando estavam em liberdade, enxerguem aquilo, né? Ali você trabalhar por exemplo, a ressocialização pela arte, como tem algumas iniciativas interessantes, né? E buscar fazer com que essas pessoas se desvinculem, né? Inibir, inclusive, aquele para que ciclo haja... vicioso, né? Isso, e para que você faça isso, você tem que cortar um pouco esse fluxo de comunicação, você tem que, com o fluxo de comunicação, você quebrar um pouco essa gestão, essa gerência da droga que continua lá dentro, né? Nós sabemos, né? Inibir a entrada de drogas dentro não só de aparelho de comunicação, mas de droga, porque há um comércio também dentro das próprias penitenciárias. Ilegal. Né? E ilegal em todos os sentidos, inclusive, aí eu vou fazer um mote com Marília, eu também me posiciono contrário à lei de tóxicos. A lei de tóxicos é uma lei, ao meu ver, esquizofrênica, na medida que o Estado reconhece, né, o uso, não é tipificado, ou seja, ele reconhece que existe um mercado e não tem um mercado lícito para isso. Ora, eu reconheço que você pode usar droga, o uso de droga não é tipificado como crime, mas eu não tenho um mercado para lhe abastecer. E há, Edmundo, uma discussão da inconstitucionalidade do artigo 28, porque a autolesão não é punida em nosso sistema legislativo, não é punida a autolesão. E, na verdade, punir o usuário é exatamente isso, né? É você lidar com uma inconstitucionalidade. Aliás, o Estado Democrático de Direito está absolutamente rompido. A violação a direitos no sistema penitenciário... E qual a diferença, Marília, para o álcool? É vergonhosa. E qual a diferença para o álcool e para o tabaco? Nenhum. E tem mais. Essa coisa que se propala sobre a guerra contra o tráfico, né? A guerra contra as drogas, né? É uma questão que a gente precisa deitar um olhar um pouco mais distante. Uma pessoa que nunca sequer experimentou um baseado de maconha pode estar nas cifras da mortandade desta guerra louca contra o tráfico. Eu acho que tem aí uma questão de pensar nesse processo de ressocialização. Ora, se a gente não consegue, né, prover para os nossos jovens a educação básica, né, e aí eles são cooptados por esse mercado de trabalho informal, que o tráfico dá extremamente lucrativo para todos, né? Porque não é só pensar que esse é um mercado lucrativo para os traficantes, porque à medida que nós acirramos, né, esse processo de desestruturação social e que, né, a insegurança se instala na sociedade, é um mercado lucrativo para muitas pessoas, porque, né, aqueles que vão prover segurança privada, né, que vão pensar nas possibilidades de terceirização ou, né, de privatização ou, né, parcerias públicas e privadas para a construção de presídios, também estão interessadas nessa violência, né? Obviamente, é uma oportunidade de negócio. Então, acho que existem muitas questões que a gente precisa pensar. E aí, voltando também para a questão das penitenciárias, eu fico imaginando, se eu, como professora, tenho uma extrema... Né, essa é uma coisa que me motiva e me instiga o tempo inteiro, né, de pensar novas formas para atrair os jovens. A gente está falando de uma outra população, né, de uma outra geração que é motivada pela tecnologia da informação, que está o tempo inteiro antenada, né, para lidar com tablets, celulares, enfim. E eu tenho uma dificuldade como professora de atrair esses jovens à atenção no momento da aula. Como, então, prover educação, né, e ressocialização dentro de um presídio, onde a gente tem uma cela que não cabe às pessoas, né, que está super lotada. Então, como é que isso
pode acontecer. Por falar em superlotação, o Tribunal de Justiça da Bahia se reuniu para tratar da crise do sistema prisional. Na pauta, a realização de um mutirão em processos de presos provisórios e as audiências de custódia, que têm reduzido a população carcerária. O ano de 2017 começou marcado pela crise no sistema prisional brasileiro. Rebeliões e fugas vêm acontecendo em vários estados. A crise no sistema penitenciário também atinge a Bahia. Em menos de uma semana, foram registradas 2 fugas no estado. Recentemente, 17 presos fugiram aqui da cadeia pública de Salvador. E em Jequié, 5 detentos conseguiram escapar do presídio. De acordo com o Sindicato dos Servidores Penitenciários do estado da Bahia, a quantidade de agentes está bem abaixo do necessário. Hoje nós temos cerca de 1.400 agentes penitenciários no quadro, um número total. E desse número, dividido pelos 4 plantões, teríamos cerca de 300 agentes penitenciários por plantão para custodiar todas as unidades prisionais do estado da Bahia. Ou seja, daria esse número que nós informamos quase que diariamente para a imprensa, de cerca de 15 agentes por plantão. A Bahia tem atualmente 13.822 presos, mas o sistema penitenciário do estado só tem capacidade para 10.000 detentos. 6.862 são presos provisórios, gerando uma superpopulação atrás das grades. Para tentar minimizar esse quadro, a Secretaria de Segurança Pública firmou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça da Bahia para dar mais agilidade aos processos criminais. Primeiro que todos estão tentando fazer o diagnóstico de como está o estado da Bahia com relação aos presos. Depois de ser feito esse diagnóstico, vamos à ação. E a ação que eu pedi o quê? Vamos fazer um choque de instituições, esse choque do Ministério Público, esse choque das corregedorias, esse choque da Defensoria, esse choque das secretarias, para que a gente modifique mesmo, a gente verifique o que tem, faça uma triagem, agilize esses processos para que eles sejam decididos e sejam proferidos uma sentença, para que o réu tenha o seu resultado. Isso aí vai mudar significativamente a situação do réu. As audiências de custódia, que definem a situação do preso provisório imediatamente ao ser conduzido pela polícia, também são fundamentais para que o problema de superlotação não se agrave. A audiência de custódia serve, digamos, como um grande filtro para que pessoas que tenham condições de responder o processo de liberdade não tenham que aguardar presas como provisórios enchendo os nossos presídios. Mas a contratação de efetivo para atuar nos presídios depende de concurso público. O RED é um instrumento que o Estado deixou de utilizar, não é? Parou de utilizar no sistema administrativo geral. A preparação de um concurso dura entre um ano e meio, às vezes mais, porque você tem a convocação, a preparação, edital, prazo, e depois da feitura do concurso, a correção de provas, a apuração e a capacitação daqueles que sejam classificados. Então, isso tudo demora um tempo, mas a Secretaria tem interesse em otimizar suas condições de trabalho, ampliando ali e acurar aquilo que precisa ampliar. Toda essa situação do sistema carcerário no estado está sendo analisada pelo Ministério Público. A gente já tem um grupo de trabalho formado que vai estudar a situação não só em relação à cadeia pública, mas em relação a todo o sistema de encarcerados, tanto sentenciados quanto presos provisórios, em todo o estado da Bahia. A partir desse diagnóstico, a gente vai verificar quais são as sugestões que a gente vai dar para os outros órgãos, já que há outros atores também do sistema de justiça criminal participando, e também o que cabe ao Ministério Público fazer. E não tenha dúvida de que faremos o que nos couber. Novos presídios em Irecê, Barreiras, Brumado e Salvador já estão prontos e têm capacidade para 2.500 detentos. A expectativa é de que dentro de 90 dias, 3 deles já estejam funcionando. Major Júlio, esse mutirão carcerário vai resolver o problema dos presos provisórios? Efetivamente, vai minimizar os efeitos que o preso provisório ele causa no ambiente carcerário. E aí eu queria trazer aqui para a população como um todo, qual é a prática lá do servidor penitenciário que está no terreno, está lá no contato diário com essas pessoas. O preso provisório, ele vive o tempo inteiro sob tensão.
Talvez um dos maiores indicadores de que nós podemos ter um conflito dentro do ambiente prisional é justamente com o preso provisório, porque ele está ali com uma situação indefinida, ele não sabe se vai ali ser condenado, sentenciado a alguma pena, se ele vai ser absolvido, quanto tempo é que ele vai permanecer dentro do cárcere. Isso causa, na verdade, um acirramento muito grande da tensão entre eles próprios, entre eles e seus familiares, entre eles e os seus advogados e, fundamentalmente, entre eles e os nossos próprios servidores, porque eles estão ali representando a estrutura de contenção que é proporcionada pelo Estado. Então, iniciativas como essa, desenvolvida em articulação com o Tribunal de Justiça, ajuda muito a redução da tensão dentro das nossas unidades. Até porque, lembrar aí que a cifra aqui no estado da Bahia é de 2/3 da população carcerária de presos provisórios. E aí eu estou somando os presos que hoje estão também nas delegacias. Lembrando que os dados que vêm sendo apresentados no Brasil representam 1/3, então significa que no estado da Bahia estamos pior, é isso. Nós estamos numa situação, nesse aspecto principal, ruim. Não é para minimizar isso, obviamente que nós temos agora esse aporte de quase 2.500 vagas para que possamos humanizar melhor essa custódia. Eu quero fazer uma consideração aí a respeito da fala, quando se diz preso provisório. Nem todos, como o Major colocou, só para ajustar um pouco isso aí, esclarecer um aspecto, é que nem todos deixam de ter uma sentença condenatória. Sim. Tá? O preso é provisório enquanto não há o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, ele pode sim ser considerado nessa cifra que está aí como preso provisório, mas ele já ter pelo menos uma sentença de primeiro grau e esteja em grau de recurso. Então, ainda assim, ele é considerado como preso provisório, sendo que nessa situação já pode ser expedido uma guia provisória para dar início ao cumprimento de pena e ele já a partir daí já ter uma... Mas aí o que é que acontece? Enquanto nós não temos essa guia de recolhimento provisório, nós não podemos promover a adequação dessa pessoa para o local adequado de cumprimento de pena. E ele efetivamente fica, de uma certa forma, arredio aos programas de ressocialização que precisamos implementar, no sentido de revestir esse indivíduo dos instrumentos necessários e preparando para o retorno à convivência social. Eu entendo dessa forma, concordo que o encarceramento, de preso provisório, ele está deveras acima do que deveria ser, mas nós temos que observar o seguinte: infelizmente os estados não favorecem ao estado juiz também de aplicação de medidas alternativas à prisão. Vai construir mais espaços, construir mais presídios, para quê? Certamente para abrigar 41% é a população provisória. Algumas coisas que são ditas aqui pelo Major e por Edmundo, tudo bem, preso provisório, não há uma sentença definitiva, mas é preciso pensar, pautar e ver o que é que está em disputa nisso aí. As instituições brigam. Olha, o Estado não dá condições para que se implemente a medida e a pena alternativa, que, segundo pesquisas dos Institutos de Direito de Defesa do Direito, por exemplo, revistas que pensam políticas criminais, não há uma vontade político-jurídica do juiz, do Poder Judiciário, de aplicar penas alternativas. Ele não aplica, por quê? Porque eles podem se reunir para encontrar formas, espaços, parcerias, pactos, cumplicidade com essa sociedade que não aceita esse sujeito. Não aplica porque a nossa cultura, principalmente do aparato repressivo do Estado, principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, é a cultura punitivista,
é a cultura do estigma. Os 41% de presos provisórios que estão lá é uma perversidade do Estado. É daí que eu falei, do Estado juiz, do Estado Ministério Público, enfim. É por isso que eu falei que nós ficamos no debate, no discurso e na autoacusação ou na autocrítica, ou um apontando para o outro o que você, polícia, deve fazer, o que você, Ministério Público, deve fazer, o que você, juiz, deve fazer e o que nenhum deles faz, que é efetivamente realizar as audiências de custódia. Agora eu faço uma pergunta com relação a esses presos provisórios. Por que eles estão lá? 41%. Eu vou usar uma palavra talvez ingênua. Meninos e meninas. Meninos e meninas, sem família. Essa pergunta a gente vai responder no próximo bloco. Sem família. Quando falo em família, eu trimo. Família, ressocializar. Quem? Ele é socializado? Amanda? Colega? É socializado? Alguém para se é preciso que antes ele seja só socializado. Como? Que família pode estruturar uma pessoa que nasceu no meio das drogas? Que a mãe está drogada de um lado, que o pai está alcoolizado do outro, e que as famílias estão presas, às vezes, o pai e a mãe na prisão provisória e os filhos respondendo cá fora por aquela prisão dos pais, e a sociedade dizendo, não é meu filho, prende. Ou seja, filho de peixe, peixinho é. Se ele é filho de bandido, de bandida, ele também é. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque o TV Debate hoje discute o sistema prisional brasileiro. Até já. De volta com o terceiro e último bloco do TV Debate, que hoje discute sobre a situação das unidades penais do Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem hoje a 4ª maior população carcerária do planeta, onde 67% dos presos são negros, 30% estão atrás das grades por tráfico de drogas. E no bloco anterior, a Marília falou sobre a importância da família nesse processo, não é, Tânia? Isso, e também o Major Júlio já havia falado sobre essa questão, né, da importância da família. Em nenhum momento, né, eu deixo de concordar e penso que a família é extremamente estruturante para a formação do sujeito, né? Eu trabalho com jovens e percebo, quando a gente está, né, nesse campo de atuação, a diferença que faz, né, ter uma família estruturada para o processo de se constituir sujeito. Agora, eu fico pensando, né, quando a gente pensa nessa conjuntura das crises sistêmicas, né, e inclusive essa é uma crise do sistema carcerário, e aí há um chamado para dizer assim, olha, família, né, é uma forma, né, de reconstrução desse sujeito. E aí eu me coloco nesse lugar. Eu me lembro, há um tempo atrás, havia enfim, uma propaganda que dizia assim, a família contra o crack, do que eu me recordo, né? E eu me lembro que uma vez eu olhei para isso e disse assim, meu Deus, né? Eu fico imaginando uma mulher, né, pobre, né, que mora na periferia, que passa e que provavelmente talvez tenha, né, o seu filho já ou traficante ou vinculado, né, usuário de drogas, que olha para aquele, né, outdoor falando da família, como ela se sente, né? Porque para mim, né, que tive uma outra condição de vida estruturada, muitas vezes eu me senti, né, impotente no sentido de lidar com meu filho, né, de não dar atenção, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que fazer muitas coisas. Eu fico imaginando para essa mãe que pega um ônibus superlotado, se ela estiver trabalhando, né? E vamos pensar numa família desprovida de recursos, mas minimamente estruturada, né? Mas ela tem que trabalhar, ela tem que enfrentar, né, longas jornadas de trabalho, ela tem que enfrentar a imobilidade urbana, ela tem que enfrentar uma série de outras coisas. E aí, como ela deve se sentir, né, sendo a responsável por isso? Então, esse chamado também só da família, e por isso a gente volta ao tema anterior e inicial da nossa discussão, não é uma única causa. E a gente não pode fazer esse chamado, né, para a família de uma forma tão latente. Eu entendo que a gente precisa recuperar tantas outras coisas que possam estruturar novamente a família, mas não chamar a família para resolver isso. Porque, como disse, né, a doutora Marília, muitos deles não têm família. Dentro desse contexto, está chamando também outros parceiros que são extremamente importantes nesse processo de atração das estratégias para
a inclusão social, infelizmente dentro do cárcere, porque isso deveria ser tratado antes de nós chegarmos nessa condição, que são as instituições religiosas. Houve, inclusive, um chamamento no próprio programa Pacto pela Vida dessas instituições, e efetivamente todas, como um segmento importante da sociedade, para estar nos ajudando nisso. E, efetivamente, dentro do sistema prisional, nós temos uma participação muito significativa dessas entidades, dessas instituições, no sentido de estar congregando não só com o nosso serviço social, que tem esse desafio enorme de promover essa reconstrução, essa ressignificação, infelizmente a partir do cárcere, como também dos nossos próprios educadores, para inserir esse jovem nos programas EJA, né, EJA 1 e EJA 2, bem como nos cursos profissionalizantes, que são oferecidos pela administração para o desenvolvimento dessa atividade. Isso é realmente complexo, é amplo. Eu me lembro, por exemplo, que Edmundo Reis, além de exercer a atividade dele na execução penal como promotor de justiça, ele, nos momentos vagos, está também ajudando o sistema prisional dentro de alguns projetos como esse, não é? Através de ensinando, ele tem como hobby pintura, não é? E a gente acompanha muito o trabalho que ele desenvolve, principalmente no conjunto penal feminino, trazendo também esse lúdico, a arte para essas pessoas, não é? Como se dizia na música, a gente não quer só comida, né? Existe uma complexidade da composição do indivíduo. Não é tão somente educação e trabalho, mas tem vários fatores que fazem a construção de um indivíduo. É preciso que esses acadêmicos, essas acadêmicas, essa academia saia das suas salas, porque é dessas academias, no caso específico do curso de Direito, dos cursos jurídicos, que saem os juízes das prisões provisórias, os promotores que têm a acusação mais do que a sua função social importante, as polícias que também saem dos cursos jurídicos, enfim, toda a área, defensoria pública, toda a área, que na verdade está na ponta, porque tudo hoje está judicializado, tudo está judicializado. Nós temos um século que, embora seja aparentemente democrático, mas há uma intromissão, né, do aparato repressivo de uma forma brutal, violenta. São eles que determinam essas prisões provisórias, são eles que mantêm essa população jovem, negra, periférica, pobre, criminalizando movimentos sociais, saem desses cursos jurídicos. A academia precisa sair do salto, sair da academia e vir partilhar com a sociedade do que ela aprende lá. Eu acho que é uma questão importante. Paga. Quem paga para ela estar lá, para esse povo estar lá, é essa sociedade, inclusive, que está lá, confinada e segregada. Quer entender, né, que o papel também da universidade não é só de formação. Exato. Né, o papel da extensão e da pesquisa. Eu acho que, né, esse convite, né, para que os alunos vivenciem a realidade, por exemplo, no curso de Gestão Pública, que é um curso superior tecnológico que nós temos lá na UFBA, tem uma disciplina que se chama Exploração da Realidade Social. Né? Uns 2 anos atrás, nós fizemos um trabalho naquela região de Caboto, né? Candeias é considerada uma região violenta, mas a Júlia pode... Muito violenta, mas Caboto, do ponto de vista de número de incidentes, ou enfim, de problemas de violência, ele não reúne isso. Mas quando a gente perguntou para a população, né, o que é que eles queriam em Caboto, eles queriam um módulo policial. Então... É importante, foi muito interessante para os alunos compreenderem essa diferença da realidade, do que a gente assiste na TV, né, dessa realidade que é, né, publicizada, espetacularizada muitas vezes, e daquilo que eles veem na realidade, que aquelas pessoas não são necessariamente pessoas letais porque moram numa região que é desprovida de recursos. Né? Caboto fica isolado né, naquela parte, crescendo, né, de uma forma absolutamente desestruturada, é tão gritante que as casas elas ficam de costas para o mar. As pessoas
perdem a referência, que era uma colônia de pescadores, quando você vai ver, e por isso que eu também, né, o meu grupo trata dessa questão da urbanização, do uso da cidade, e quando a gente vai olhar essas experiências, as pessoas vão perdendo a referência. Que é um fator preponderante, né, para o de incremento ou não da... local. E de incremento, a questão do urbanismo é um dos vetores do crescimento da criminalidade. Com certeza. Né? Os espaços, a forma que eles vão se esse estruturando. crescimento desordenado cria conflitos, né? Intensifica conflitos. E também o desordenamento, além de criar os conflitos, né, ele atrapalha a ação policial. Exatamente. Porque no momento que você tem ruas que não têm pavimentação, que não têm estruturação, também como é que a polícia chega lá? E né? o problema é que muitas vezes só a polícia é que chega nessas localidades. Isso é um problema é o único convite que acaba sobrando. Cuja estratégia das bases comunitárias é justamente buscar esse viés, trazer todos esses serviços, e não é só o serviço público, mas o envolvimento da comunidade como um todo na convivência harmoniosa dentro daquele ambiente, dentro daquele bairro, dentro daquela localidade. E aí a gente volta para uma questão que é estruturante, porque se a gente dá acesso à cidade, se a gente permite que esses sujeitos, né, sejam, né, tenham o exercício pleno da cidadania, a gente não vai, né, permitir que esse jovem participe desse mundo aí do encarceramento. Esse reforço das Forças Armadas para atuar nos presídios vai minimizar esse problema que a gente vive? O que acontece? O Estado da Bahia, enquanto o seu sistema penitenciário, ele vive em um contexto que reduz muito essa possibilidade de motim, do mesmo modo que nós estamos verificando em outros estados da federação, por conta de uma série de estratégias que vem sendo desenvolvida ao longo aí da criação, inclusive, da própria Secretaria de Administração Penitenciária em 2011. A gente traz aqui um dado, a variação, por exemplo, da população carcerária de 2011 até 2016, né, fechando aí o ano de 2016, ela não variou muito. E nós compreendemos que essa não variação, ela está justamente em vários projetos, programas e estratégias que têm sido adotadas, não pela secretaria em si, porque ela é uma secretaria dependente. Ela depende do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, da sociedade organizada. Então, ela depende de uma série de fatores, da própria Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Cada unidade nossa, ela é como se fosse uma mini prefeitura. Então, a estratégia do Pacto pela Vida, a estratégia da ampliação das vagas, não no sentido de nós ampliarmos a nossa população carcerária, mas da busca da humanização, porque esse é o modelo que aí está posto, nós não podemos negar isso, do encarceramento. Então, se falar nesse encarceramento, mas um encarceramento mais humanizado. Então, são fatores que reduziram de forma significativa, mas não evitam, uma situação de conflito dessa ordem aqui no estado da Bahia. Por isso, nós não enxergamos a necessidade, nesse momento, de reforço das Forças Armadas aqui. Nós coadunamos da ideia, até porque somos também da estrutura de segurança, que necessitamos sim desse reforço, são nas nossas fronteiras, são nos nossos limites, porque a Bahia não produz armas de fogo, a Bahia não é produtora de drogas como cocaína e seus derivados, então nós precisamos muito mais de reforço no nosso território nacional do que efetivamente dentro do nosso estado. Então essa é a nossa posição. Nós estamos chegando ao finalzinho do TV Debate, eu queria pedir a Edmundo para fazer suas considerações finais. Bom, eu realmente espero que esse nefasto episódio, né, aliás, que vem se somar a outros episódios anteriores, né, o Urso Branco e antes dele Carandiru e etc., que dizem respeito especificamente ao sistema penitenciário, né, além das medidas imediatas de contenção de toda essa violência, de toda essa barbárie,
que a sociedade e o governo, o Estado brasileiro, deite olhar mais à frente, buscando aí adotar medidas, estudar medidas, discutir medidas, implementar medidas de humanização e de resgate da dignidade da pessoa que esteja encarcerado ou daquele que está no caminho de uma criminalidade cada vez mais latente. A sociedade precisa entender que o aparato repressivo não é o único instrumento que ela tem para dar vazão a essa luta, arrostar esse tipo de a criminalidade. A violência, ela tem que ser trabalhada sob todos os viés, sobretudo no resgate da sociedade, do resgate da dignidade da pessoa humana, que muito está se perdendo. Nós precisamos voltar a buscar o ser, né? Então, eu penso que episódios como esse servem historicamente para que a gente possa enxergar, ter um olhar mais adiante, um pouco mais adiante. Obrigada, Edmundo. Agora, Tânia. Então, eu vou, inclusive, pegar, usar a fala do doutor Edmundo, desse olhar mais adiante, né? Eu acho que nós já passamos por outras crises e esperávamos naquele momento que esse olhar mais adiante não nos levasse à situação que nós estamos vivenciando hoje. E o que a gente percebe é um agravamento, né, dessa crise prisional, e entendo que os mutirões eles são importantes, entendo, né, que todo esse processo de ressocialização das ações dos presídios, essa discussão, né, do convite para a participação das Forças Armadas, mas tudo isso, né, que a gente vem discutindo atua na consequência, né? Então, se nós não buscarmos ações para atuação nas causas desses problemas, que estão antes, né, que dizem respeito a uma sociedade que precisa se reinventar, que precisa pensar a partir de uma perspectiva de colaboração, de inserção e de participação, nós não vamos conseguir resolver esse problema. Nós teremos, né, desse olhar para o futuro, e assim eu espero que não aconteça, né, que nós possamos nos reinventar nesse sentido enquanto sociedade, mas se nós não fizermos, né, esse trabalho de pensar quais são as causas fundamentais desse problema e traçar estratégias, né, para resolver aquelas questões que dizem, né, respeito minimamente àquilo que é o exercício da cidadania, saúde, segurança, educação, né, direito, né, a esse uso do espaço, nós não vamos resolver esse problema. Nós continuaremos encarcerando jovens, porque esses jovens não têm, né, uma condição de se tornar um indivíduo engajado na sociedade. Então, nós precisamos mudar esse, né, atuar, né, mudar esse rumo da atuação para atuar efetivamente naquilo que causam, né, esses problemas sociais. Agora o Major Júlio. Eu gostaria de trazer aqui uma mensagem enquanto responsável pela administração do sistema penitenciário aqui da Bahia, um responsável mais direto, principalmente no aspecto da segurança, que nós estamos atentos ao que está acontecendo no Brasil. Como disse, a SEAP ela não consegue promover nenhuma atuação sozinha, é uma secretaria dependente, ela depende fundamentalmente da sociedade, ela depende fundamentalmente das instituições como as que eu citei aqui, Poder Judiciário, Ministério Público, Igreja, OAB, Defensoria Pública, Academia. Então, são vários segmentos que colaboram com essa estrutura. Nós precisamos efetivamente ter esse acompanhamento. Então, por esse envolvimento muito próximo dessas instituições ao sistema penitenciário, dizer para a nossa comunidade que nós não estamos isentos de problemas dentro do sistema prisional, mas estamos distante desse flagelo humano que verificamos sendo realizado no estado do Amazonas. Obrigada, Major. Marília, com você. Então, obrigada, né, por ter participado desse momento, cumprimentar pela importância de promover esse debate. Eu sou abolicionista e como abolicionista penal e como tal eu desacredito
não ingenuamente, mas desacredito tecnicamente, cientificamente, de um sistema que se porta dessa forma. É necessário que esse modelo punitivista no Brasil seja repensado. É muito importante que o Estado, o poder instituído, estabeleça diálogos, use a estratégia de diálogo com sujeitos coletivos, não se reúna somente a cúpula, não se reúna somente os técnicos, a doutrina, os ministros, os secretários. É preciso que chame os sujeitos coletivos, os movimentos sociais, inclusive os encarcerados. É preciso reconhecer nesses sujeitos coletivos em espaços de disputa. As facções, as organizações não nascem da mágica, elas não brotam da terra, elas surgem da decorrência de outros fatores que são sociais, que são econômicos, que estão lá. E dizer que é preciso que todos nós nos unamos em debates dessa natureza para resgatar o Estado Democrático de Direito que está profundamente ferido, principalmente em duas categorias que são fundamentais. O princípio da presunção da inocência e a defesa dessas pessoas, né, a dignidade humana das pessoas, inclusive das pessoas que estão confinadas e de todo o contingente que está, né, em redor dessas pessoas que são os seus familiares, os seus entes. Obrigada, Marília, e a todos. O TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre a situação prisional brasileira. Você também pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigada pela companhia e aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá! Thank you.